Oi, gente, para continuarmos as nossas aulas sobre os romances românticos, né, a literatura em prosa do romantismo no Brasil, a gente entra na segunda obra, que é Lucila, que foi publicada pelo José de Alencar em 1862. Lucila é um romance urbano, tem um tom bem mais moralizante do que Moreninha, e principalmente entra no contexto dos perfis femininos do José de Alencar, fazendo parâmetro junto com personagens como Iracema e com a Amélia Camargo de Senhora. Lucila começa com a descrição do Paulo escrevendo uma carta por uma pessoa chamada Senhora GM, dizendo que vai lhe contar sobre o perfil de uma mulher, mas que não vai contar lá presencialmente, porque a neta dessa mulher ainda é muito novinha para ouvir o tipo de coisa que ele vai contar. Então a história começa em 1855, quando Paulo chega ao Rio de Janeiro de viagem e conhece a Lúcia numa festa na Igreja da Glória. Ele vê uma mulher muito bonita, cercada por muita gente, se encanta por ela. Fala com um amigo dele, o Dr. Sá, e diz pra ele, quem é aquela mulher lá? Eu queria conhecer ela e tal. O Sá olha pra ele e diz, olha, eu posso até apresentar vocês, mas tu fica esperto que a Lúcia, ela é a maior cortesã da cidade. Cortesã é o termo para prostitutas de luxo na época. Então ele pega e avisa, eu te apresento, mas não é pra amor, pra se apaixonar. A Lúcia é pra serviços. O Paulo conversa com ela por um tempinho ali, mas a Lúcia era uma mulher que era cercada de admiradores. Então meio que eles trocam meia dúzia de ideia e não dá em nada. No dia seguinte, o Paulo visita a casa da Lúcia. Eles passam a tarde conversando e ela diz pra ele que se, ele não tá afim de voltar outro dia, porque ela curtiu conversar com ele. O Paulo pergunta pra ela, só me responde uma coisa. Tu realmente é uma cortesã? E ela responde pra ele, se tu abrir a carteira, eu seria uma ótima companhia para diversos tipos de farra. E o Paulo fica meio encucado com aquilo, mas ele decide, beleza, eu vou voltar. Ele retorna dias depois, meio que trazendo para ela presentes, flores, e ela aceita, mas acha estranho, só que ele olha para ela e diz, olha só, é ridículo eu tá fazendo isso. Tu é uma prostituta, eu não tenho que ficar te cortejando. Ela olha para ele, pega a mão dele, leva ele pro quarto. Quando eles terminam o serviço, ele abre a carteira e ela diz pra ele que ela não quer o pagamento, que ele pode ir embora. Ele fica meio ressabiado de ter agido daquela forma, mas ele vai embora. À noite, ele encontra ela num teatro. Ele fica olhando ela de longe, cuidando ela, dando um sorrisinho, e decide ir lá falar com ela. Só que ela tá cercada de um monte de homem na volta. Ela senta os pés nele, porque ele vem todo querendo ser fofo, depois de ter dito que ela é só uma prostituta e ele não tem que cortejar ela. Ele senta os pés nela, ela senta os pés nele, e ele sai brabo e fala pro Sá o que aconteceu. Que ele não entende por que ela tá braba, se é isso que ela é. O Sá ri e diz, olha, é isso que a Lúcia é, mas se tu tá interessado, deveria ir jantar lá em casa hoje. Dando a entender que a Lúcia estaria na casa dele naquela noite. O Paulo pensa em não ir, porque ele meio que fica refletindo o que uma cortesã vai estar fazendo na casa do Paulo àquela hora da noite. Mas ele vai. Quando ele chega, tá na sala o Couto, o Rochinha
e o Sá. E no salão tá a Lúcia, a Nina e mais outras 2 mulheres. Os 8 se sentam à mesa, começam a comer e beber, e o Sá deixa claro, ele diz, olha, vocês se segurem aí, a gente tem 1 hora contada para beber, 1 hora para comer, e o resto é diversão. O Paulo começa a dar umas indiretinhas pra Lúcia, a Nina também, e a Lúcia, irritada, sobe na mesa e começa a tirar a roupa. Na sala de jantar do Sá, tem vários quadros de figuras femininas da ilha de Lesbos, que é uma ilha grega muito famosa por ter as mulheres mais belas. E ela começa, nua, a imitar as poses do quadro. Os homens todos começam a rir, bater palma. O Paulo sai brabo pro jardim. Ela se veste de novo. A Nina critica ela, dizendo que ela é uma exibida, que ela é vulgar. E a Lúcia olha pra Nina e diz, olha, todo mundo que tá aqui é prostituta, a gente é tudo cortesã. Não é porque tu não subiu na mesa e ficou pelada que tu é melhor que eu, tu ainda vende o corpo. E ela sai do salão de jantar. Dá uns minutos, o Paulo volta pra dentro da casa e vê a Lúcia toda transtornada no salão. Leva ela pro jardim junto com ele. Ela começa a chorar abraçada nele. E ele pede pra ela prometer que nunca mais vai fazer esse tipo de coisa. E ela promete que nunca mais vai fazer mesmo. Eles deitam e pegam um sono no jardim juntos. De manhã, a Lúcia diz pra ele, olha, eu vou embora sozinha primeiro, pra ninguém saber que tu passou a noite comigo depois do que eu fiz. E ele concorda. Passam-se 3 dias e ele volta até a casa da Lúcia. Eles passam a noite conversando, tocando piano, ouvindo música, lendo livros. E ela pede pra ele passar a noite ali com ela. Sem ser como cliente, mas que ela gostaria que ele passasse a noite ali. Ele fica com ela ali. No dia seguinte, o Paulo tá andando pelas ruas, feliz, saltitante, fragueiro, e encontra o Sá. E o Sá olha pra ele e diz, olha, tu tá te envolvendo com uma prostituta. Tá todo mundo sabendo, meu queridão, que tu é uma prostituta. Tu acha que é isso aí que tu quer? Tu veio pro Rio de Janeiro pra ser dog de puta? O Paulo ignora naquelas. A gente meio que pensa assim, ele ignorou, mas ele ficou com uma pulguinha atrás da orelha dele. Então ele vai até a casa da Lúcia querendo falar sobre isso. E ele encontra uma menina falando com a Lúcia, pedindo se ela pode ajudar com o aluguel. Essa menina é uma menina chamada Laura, que também estava lá na noite do jantar. Ela também é uma cortesã, ela não é tão luxuosa e maravilhosa quanto a Lúcia. E ela tá com problemas e a Lúcia dá um dinheiro pra ela. Paulo espera a menina sair e vai conversar com a Lúcia, dizendo que o Sá avisou ele sobre o fato de que tá todo mundo começando a falar dele. Que ele tá se envolvendo com uma garota de programa. A Lúcia escuta e pensa, tipo, tá legal, eu com isso, o que eu tenho a ver com eles? O Paulo fica brabo e sai meio que brigado. À noite, eles têm um baile em que a Lúcia não vai. E o Sá chama o Paulo e diz assim, olha só, além de tu ter virado piada porque tu tá saindo com uma cortesã, o povo começou a fazer as contas. Tu tá aqui de passagem, tu não tem emprego. Como é que tu tá dormindo 3 vezes por semana, 4, 5, com a cortesã mais cara da cidade?
tá todo mundo achando que é a Lúcia que te sustenta. O Paulo enlouquece, vai atrás da Lúcia, briga com ela e decide que eles nunca mais vão se ver. Porque é um absurdo acharem que ele, um homem do naipe dele, tá sendo sustentado por uma prostituta. Ela olha pra ele, bate 2 palminhas, diz, beleza, queridão, pode ir. No outro dia, ela volta a agir como a cortesã que sempre foi. Porque ela não tem obrigação nenhuma, né, gente? O Paulo tá andando na rua e vê a Lúcia com o Couto de um lado e o Cunha do outro. Os dois enchendo ela de presente. Só que ela mesma disse pra ele aquela noite que ela não queria presente. Que ela não tá nem aí pra esse tipo de coisa. E realmente, a Lúcia não tá nem aí pra esse tipo de coisa, mas era o único jeito que os caras sabiam de tentar agradar uma mulher como ela, vamos colocar entre parênteses assim. Ele fica irritado, vendo ela cheia de homem na volta dela, mas foi a opção dele. Na noite seguinte, terá um baile. E ele resolve bater lá na casa da Lúcia. Ele chega, ela tá toda arrumada, toda bonita, porque ela vai pro baile com o Couto. Só que quando ela vê ele na sala, ela diz, olha, se tu não quiser, eu não vou. E começa meio que a desmontar ali o cabelo, as coisas, e o Couto entra e diz, olha só, eu paguei. Eu não quero muito saber. E o Paulo concorda, olha, tu tem que ir com o Couto mesmo. E sai emburrado. Entra em contato com a Nina, que é uma outra cortesã, e leva ela pro baile. Então vão os dois pro baile, cada um acompanhado de outra pessoa. Eles chegam no baile, ficam lá bebendo, comendo, sendo felizes. O Paulo chama o Rochinha pra falar sobre a Lúcia. E o Rochinha comenta que ele acha muito estranho a Lúcia tá acompanhada do Couto se ela tem nojo, repulsa do velho Couto. O Paulo acha estranho, começa a pensar sobre aquilo. O baile acaba e ele passa a noite plantado na porta da Lúcia, esperando ou ela aparecer ou o Couto sair. E enquanto ele tá indo pra casa da Lúcia, ele diz pra Nina, olha, vai pra casa que eu vou te encontrar depois. Beleza, todo mundo show. Amanhece e nada dele ver ninguém saindo. Ele vê a Lúcia chegando, porque a Lúcia também ficou esperando ver ele na saída do baile. Mas ele só vê a Lúcia chegando. Ele lembra que ele ficou de se encontrar com a Nina. Ele vai até a casa da Nina e encontra a Nina com uma pulseira na mão. Que foi a pulseira que ele deu pra Lúcia lá no dia que ele começou a cortejar ela. Que foi os presentes que ela meio que aceitou como pagamento pela primeira noite deles. A Nina olha e diz, ai, muito obrigado pelo presente. A Lúcia me entregou, que tu tinha me dado. Ele não entende nada, porque ele nunca deu aquela pulseira pra Nina, ele deu pra Lúcia. E ele vai até a casa da Lúcia. Perguntar que bagaça é essa. Quando ele chega, ele dá de cara com uma senhora, que é a dona Jesuína. A dona Jesuína é tipo uma médica, bem no tipo mesmo, ela não é uma médica, né, gente? E ela avisa que a Lúcia tá doente e que ela tá cuidando da Lúcia. Passam-se 15 dias até que a Lúcia vai visitar o apartamento do Paulo. O Paulo acha a Lúcia meio esquisita, meio, tipo, estranha. Ela não tá usando as roupas que ela costumava usar, ela tá com umas roupas brancas, ela tá com pouca maquiagem, sem acessórios. Ele olha para aquilo, mas tá, ela tava doente, né, vai saber. Ele meio que chama ela para deitar com ele e a Lúcia diz que não vai passar a noite com ele com o pretexto de que ela não quer engravidar, de que ela estaria, tipo, em dias para engravidar. Ela pega ele e, tipo, em vez da gente fazer sexo, vamos passear por aí.
e eles vão andar até uma área que é conhecida como São Domingos, que hoje é a atual região de Niterói, no Rio de Janeiro. E eles ficam caminhando pela praia, andando, conversando. E ela mostra pra ele a casa onde ela passou a infância dela. Mas ela não explica nada. Ela diz, ai, olha, foi aqui que eu cresci. Boa tarde, vamos lá comprar um pastel. Não dá muita explicação. Eles voltam pra casa. A Lúcia começa a ficar super estranha. A casa dela fica super simples. Fica tudo muito esquisito. Tipo, ela bota fora as coisas de luxo dela e começa a viver só de branco, de forma meio bonitinha. Eles passam uma tarde junto em que ele fica lendo romance pra ela. E ela limpa a casa dele. Mas a relação dos dois vai esfriando. Até que um dia ele chega na casa da Lúcia, vê a cama meio desarrumada e um senhor dando um dinheiro pra Lúcia. Ele tira por pressuposto de que ela não queria dormir com ele, não porque ela não queria engravidar, mas porque ela estava com outro amante. Humilha ela, xinga ela e vai embora, sai atordoado da casa. Ele sai muito louco e dá de cara com o Sá na rua. Eles começam a caminhar, e ele fala, bah, ela até me mostrou a casa dela, eu achei que agora ia. E eles passam na frente da casa do senhor que ele viu, dentro da casa da Lúcia. E o Sá pergunta, foi aquele senhor que tu viu? E ele, sim. Foi aqui que ela te trouxe? Foi. Pois então, ela comprou essa casa para esse senhor. Ele tem 2 filhas, ele ia ser despejado e ele estava pagando o aluguel para ela. O Paulo vê a cagada que ele fez e volta correndo pro apartamento para pedir desculpa. Porque a Lúcia nunca teve nada com aquele senhor. Ela comprou aquela casa para ele e agora ele estava lá só dando dinheiro de aluguel. Mas o Paulo é tão noiado que ele achou que ela estava traindo ele. Quando ele chega na casa para pedir desculpa, a Lúcia resolve que vai contar a verdade para ele. A Lúcia conta que o nome dela de verdade não é Lúcia, é Maria da Glória. Quando ela era criança, a mãe e o pai dela tiveram febre amarela. E ela começou a ficar com medo de acontecer alguma coisa e ela ia pra rua pedir moeda, pedir esmola. Um dia a mãe dela morre e ela, pedindo esmola, encontra um senhor, um vizinho, que diz pra ela, vem cá que eu vou te dar umas moedas pra ajudar. E ele estupra ela e joga as moedas nela dizendo que é isso que ela merece. Ela volta pra casa, dá o dinheiro pro pai. E quando o pai pergunta a procedência do dinheiro e ela conta que ela foi abusada pelo vizinho, o pai expulsa ela de casa. Ela, meio que vagando pela rua, conhece uma senhora chamada Jesuína, que é a mesma senhora que estava cuidando dela aquela hora que ela estava doente, lembra? A dona Jesuína é dona de um prostíbulo. Digamos assim, ela tem uma pensão onde muitas meninas se prostituem, não é como se ela tivesse um prostíbulo. A colega de quarto dela é uma menina chamada Lúcia. E quando essa menina falece por um acidente, ela aproveita o fato de que a polícia não cobrava muita explicação do que acontecia ali e troca os documentos delas. Então, ela passa a ser a Lúcia. Logo, Maria da Glória é enterrada como morta e a Lúcia renasce, né? De novo. A Lúcia explica tudo isso pra ele e diz, agora que tu sabe quem eu sou, eu gostaria de tentar fazer algumas coisas pela minha vida e gostaria que tu me ajudasse. Ele concorda totalmente, entende que ele se equivocou e tal. A Lúcia compra uma casa nova, pede para que o Paulo comece a chamar ela de Maria, que é o verdadeiro nome dela, e diz para ele que tá trazendo a irmã para morar com ela.
O nome da irmã dela é Ana. Quando Paulo vê a Ana, ele basicamente vê uma menina igual a Lúcia. Só que mais jovem. Passam-se alguns dias, temos a Lúcia doente de novo. Dessa vez ela confessa para o Paulo que ela está grávida. E que essa gravidez está matando ela. E o Paulo diz para ela, tá, então a gente tira essa criança, a gente dá um jeito, a gente fala com o médico. E ela diz que não vai tirar. Mas que ela gostaria de pedir pro Paulo que ele se casasse com a irmã dela. Pra ela ter certeza de que a irmã dela não ficaria desamparada. O Paulo diz que não vai fazer isso. E ponto. Não é uma explicação. O médico vem pra ver a Lúcia e diz que se ela não tem só que tirar o bebê. Porque o bebê já tá morto dentro dela. Por isso que ela tá doente. E que ela deveria tomar um remédio para expelir o feto. E a Lúcia diz que não vai fazer isso porque o corpo dela vai ser o túmulo dessa criança e de todos os erros que ela cometeu. Vocês podem perceber que desde que ela ficou doente, né, ela descobriu a gravidez, ela mudou de comportamento. E essa mudança toda e a morte dela e do filho seria o pagar dos pecados que ela cometeu durante a vida. Antes de morrer, ela pede de novo pro Paulo casar com a Ana, e o Paulo diz que não vai fazer, mas que ele jura que vai ser um pai para essa menina. E é o que acontece, a Lúcia falece, e a gente tem uma narração do Paulo explicando como se fosse na carta, lembra que o livro começou como uma carta, dizendo que já se passou 6 anos desde o falecimento da Lúcia, que a Ana está casada e feliz, e que ele, cumprindo a promessa, é um pai para essa menina. E o livro acaba. A ideia é sempre pensar que esse é um livro escrito para leitoras femininas. Então não poderia servir a personagem da Lúcia um final feliz, já que ela foi uma prostituta durante toda a vida. Ela teria que pagar por isso, ela não poderia ter um feliz para sempre. Que é meio que o modo do Alencar de dar essa liçãozinha de moral. Tipo, se tu fizer cagada a vida inteira, não importa se tu encontrar o príncipe, tu não vai ter o teu final feliz. E essa é a lógica dessa obra.